muito ruim, né? Às vezes eu chego a não acreditar mais em nada, né? Só fico pensando em passar essa hora aí, esse tempo aí desse cara e aí entrar outro, porque eu não tô tão desacreditada disso, que não. Sem ânimo, sabe? Eu tô sem ânimo pra política, sem ânimo mesmo. E tô vendo assim que muita coisa, assim, claro, a gente não pode ser o Joãozinho do passo certo, mas muita coisa ainda tem que mudar no mundo, né? E nem com a doença as pessoas estão aprendendo isso, né? Uma das coisas que me chama a atenção é eu vou ao super e eu levo as minhas sacolas, porque até gostaria até que se tu pudesse dar uma pincelada, como diria minha avó, nesse assunto. Nós estamos todos nós passando por momentos difíceis, né? Então a gente deve usar a nossa sacola de casa para não trazer tanto saco plástico, para não botar tanta coisa no lixo. E outra, aquele dono do boteco ali, do botequinho nosso, ele também está ali trabalhando e ele está também tendo prejuízo. Se a gente levar a nossa sacola e usar menos os plásticos que eles têm nos botequinhos, a gente economiza para eles e eles podem vender um pouquinho mais barato para a gente. A união faz a força, gente. Até a caixa de ovos aqui de casa, às vezes eu levo, quando eu vou comprar meia dúzia de ovos, eu já levo a minha daqui para eles não gastar saco, não gastar jornal, essas coisas que para eles é difícil também. Então a gente tem que pensar, nesse momento a gente tem que pensar no todo, economizar tudo que puder, porque isso é só o início, né? Tem um inverno aí, que nossa, aqui às vezes é bem forte, né? Essa mudança de temperatura nos faz muito mal, a mim principalmente. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar mais carinhoso. Vamos usar as nossas sacolas de casa, sabe? Até nos mercadinhos, quando eu vou, converso com as pessoas, porque as pessoas levam suas sacolas, economiza para o dono do boteco. O Oscar, que se está aí me escutando, sabe, sai cara essas sacolas. E outra, também está faltando no mercado essas sacolas plásticas para vender para os armazéns, para os supermercados. Então vamos pensar nisso também. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos ajudando uns aos outros, né? Porque quem vai ficar aqui no mundinho agora vai ter que se reciclar totalmente, vai ter que aprender essa nova era que vai vir por aí. E que seja uma coisa realmente para nos ensinar, né, Beatriz, a sermos menos egoístas. Um bom dia até de tarde. Ah, e não esquecendo, né? Já estamos aí chegando ao fim do mês. Não esquecer da nossa colaboração com a Rádio Manaua. Ela é muito importante para nós. Nós precisamos manter. Quem pode, por favor, não esqueça de depositar. Se alguém tiver dificuldade de fazer o depósito, entre em contato com a Poma ou com a Leia, que a gente dá um jeitinho. Eu mesmo me encarrego de ir recolher o dinheiro para quem não pode ir na lotérica e depois passo tudo para a Leia direitinho, tá? Vamos lá, meu povo, não esquecendo. A Manaua precisa de nós e nós precisamos da Manaua. Afinal, somos uma família. Bom dia. Bom dia. A nossa amiga, né? Sempre lembrando dessa parte muito importante, que é a parte dessa contribuição que os amigos fazem para manter o projeto pronto, para manter o projeto funcionando. A gente estava com grandes ideias em mente, já toda uma organização feita, mas fomos pegos de surpresa também, né, pela quarentena, e somos completamente fechadas no sentido da quarentena, apesar do estresse que todos nós estamos sentindo, com certeza. Acho que há uma urgência na nossa história, nessa mesmice que se transformou a nossa vida, né? É algo que a gente precisa simplesmente elaborar em cima disso. E aí, de tarde, nós temos, a partir das 15 horas, um programa aqui na nossa Rádio Web Manaua, que é feito pelos ouvintes. E o nome é Horizontes. É show de bola. Onde a Leia Leite, a Marilene Pohlmann, a Vera Lúcia, são as que estão, assim, nesse momento capitaneando, né, o nosso projeto e fazendo esse programa chamado Horizontes. Por que elas são as pessoas que estão encarregadas do programa? Primeiramente porque
elas são integrantes, né, do nosso projeto Manaua. Elas fazem parte do financiamento coletivo que mantém essa estruturação. E a outra questão é que elas são aposentadas, né? Então, tu não pode colocar pessoas que têm um trabalho, que saem de casa, que têm função, que têm hora para trabalhar, que têm que cumprir aquelas determinações que ainda estão na batalha, né, da vida, para que elas se responsabilizem por um programa às 3 horas da tarde, por exemplo, especificamente. Então, aí nós escolhemos essas pessoas que já são aposentadas e que são super, assim, parte, né, do projeto da Manaua. Então, nós temos outras tantas pessoas que poderiam colaborar, mas que, como são ainda funcionárias, estão trabalhando, estão na ativa, eu pensei, né, seria uma invasão pedir que elas se responsabilizassem por um programa no meio da tarde. Elas estão trabalhando, né? Então, aí essas amigas não estão fazendo essa titularidade, vamos dizer assim. Mas hoje eles vão ter o programa a partir das 15 horas e o tema do programa delas, hoje de tarde, é para falar sobre o que fazer nesses dias, solidariedade, o caminho a ser seguido, né? O que nós podemos fazer nesse espectro de solidariedade. Então, as pessoas que estão envolvidas, elas vão conversar, trocar ideias, participação de amigas, fazendo perguntas, que é as amigas das amigas, pode-se dizer assim, né? O Horizontes. Não tem a minha participação, mas elas estão fazendo esse programa justamente para a gente agregar mais ainda, de forma mais assim forte, essa relação entre os amigos da Manaua. Porque hoje há uma retribalização, vamos dizer assim, os afins se atraem e existe alguma coisa que nos une, mas isso não nos torna uma entidade, nem nada representativo forte, a não ser a essência que é o sentimento, né? Então, se vocês quiserem participar desse programa, ou apenas fazendo perguntas, ou apenas ouvindo, a partir das 15 horas aqui na nossa rádio web, né? A Rádio Web Manaua. E a segunda-feira segue lista, né? Prontífera. Aqui tem uma amiga perguntando onde está o Jorge de Moraes. É que o Jorge está com outros horários, né? Os horários dele são bem diferenciados agora. Ele, ano passado, já quase não participou com a gente. Esse ano parece que vai acontecer o mesmo, né? A vida dele mudou um pouco, os horários mudaram no horário de trabalho. E agora também começou o horário de verão deles lá. Estão 5 horas de diferença, por isso que ele não tem participado, né? Fazer o quê, né? A gente não pode exigir que as pessoas parem as suas vidas para atender as coisas que nós queremos ou aquilo que a gente está pretendendo. Não dá, né? Temos que respeitar. Olha aqui, ó. Eu vou relembrar exaustivamente as pessoas disso até 2022 no mínimo. Quem é Sérgio Moro? Moro anulou todas as sentenças do caso Banestado, que desviou mais de 500 bilhões. Existiam apenas tucanos envolvidos. Tucanos é do PSDB. Moro anulou as perguntas de Cunha a Temer, dizendo que ele estava constrangendo o presidente. Moro, olha só. Vamos aqui, deixa eu ver. Moro tinha todas as provas contra Andréa Neves, irmã de Aécio, desde 2015. Não aprendeu ou sequer pediu investigações. Ela foi presa pelo STF. Quarto, Moro absolveu a mulher de Eduardo Cunha, ignorando contas na Suíça e parecer do MP suíço, dizendo que ela é quem operava essas contas. Quinto, Moro absolveu a mulher de Cabral, mesmo ela comprovadamente sendo líder de um esquema que comprava juízes e promotores e tendo mansões e mais de 11 milhões só em joias. Moro, quase 4 anos de Lava Jato, nunca prendeu, indiciou ou condenou nenhum tucano. Sétimo, Moro
ignorou o vídeo de ex-presidente do PSDB pedindo 10 milhões em propinas e o absolveu por falta de provas. 8º, Moro diminuiu em 90% a pena de bandidos que delatarem Lula, como Léo Pinheiro, Roberto Duque, etc., mas só se delatar Lula. 9º, Moro soltou o Youssef 2 vezes e diminuiu sua pena no caso do Banestado de 121 anos para apenas 1 ano. 10º, Moro prevaricou no caso do Laranjal do PSL. 11º, Moro obstruiu a investigação e mentiu em relação às denúncias da Lava Jato. 12º, Moro prevaricou em relação às milícias bolsonaristas digitais. 13º, Moro prevaricou em relação a atentados terroristas do militante do PSL contra a sede do Porta dos Fundos e permitiu a fuga do criminoso do país. 14ª, Moro tentou destruir provas de supostos hackers e vazou informações das investigações e autoridades implicadas. 15º, Moro prevaricou em relação ao tráfico de 39 quilos de cocaína no aerococa presidencial da FAB. 16º, Moro prevaricou na investigação internacional de armas por Rony Lessa, vizinho do condomínio de Bolsonaro, e acusado de assassinato de Marielle e Anderson. 17º, Moro prevaricou ao não incluir o nome de Adriano da Nóbrega, o miliciano preferido dos bolsonaros, na lista de bandidos mais procurados do país. 18º, Moro exigiu troca de favores para ele e outrem família em forma de pensão para aceitar o cargo de ministro e apoiar o governo Bolsonaro, etc, etc e etc. Então, motivos não faltam, né? Só que tem muita gente que não adianta, tu pode apresentar todos os motivos, se tu não quer saber, tu não sabe, né? Guedes de mimimi com Rogério Marinho, mais bate-boca. Uma lavação de roupa suja incrível em plena crise pandêmica. Guedes fritado, quem diz isso é Delfim Neto com 91 anos. A gente cantou essa pedra há 15 dias já, né? O Guedes é o próximo da lista. Porque não tem projeto. Não tem um governo que não tem projeto, que está sendo usado, inclusive, o nome do Bolsonaro para falar que uma pessoa, por exemplo, não tem qualificação. É estarrecedora a realidade ser jogada em nossa cara da forma como foi na sexta-feira. Somos governados por um dos mais desqualificados brasileiros de todos os tempos. Como alguém ocupando o cargo mais importante da República fala em pronunciamento à nação a palavra escrotização? Hein? O que faz um presidente da República descer tão baixo a ponto de, num pronunciamento público, afirmar que seu filho é um pegador de meninas do condomínio onde reside, expondo a intimidade de mulheres que não o autorizaram a expor sua vida em cadeia nacional? O que faz, num ato de incontinência verbal, informar a nação que tem parentes que falsificam documentos e que já foram condenados pela justiça? É horrível, né? O que fizemos para deslizar tanto moralmente e chegar a este circo mambembe de final de estrada? Imagina o desserviço na formação moral de tantos jovens que olham a lavação de roupa suja de 2 desnorteados brasileiros que parecem ter assaltado a alma da nação. Ontem soubemos Bolsonaro e Moro cometeram crimes. Os dois, vários. Ambos merecem ter seus direitos políticos suspensos. É o mínimo para restabelecermos parâmetros morais na política nacional. Os dois estão errados. Um, ao menos, mentiu e fica por isso mesmo. Agora, mentir se tornou arma de ascensão política. É assim que os marqueteiros estão lidando com a coisa, né? Mintam que os brasileiros gostam. É hora de exigirmos uma punição exemplar. Eu só posso dizer, né, o Rudá Rissi, é que não vai acontecer. Por quê? Porque nós espraiamos as responsabilidades. Os dois são culpados. Aí pronto, está resolvido o problema. O STF não se pronuncia, o STJ fica quieto, os militares apoiam, o Ministério Público Federal faz de conta que não viu, ninguém sabe,
o Procurador-Geral da República engaveta os pedidos